Nós estamos em uma quinta profética. Desde o ano passado, de dezembro, nós estamos profetizando sobre esse novo ano que se iniciou. E o que significa isso? O que significa estar em um culto profético? Nós estamos aqui para que o Senhor coloque o nosso coração no futuro que Ele planejou para nós, como igreja e como indivíduos. A palavra diz que, Deus diz, eu sei os planos que tenho ao respeito do futuro de vocês. Ou seja, a palavra está afirmando que Deus tem planos. E nós estamos aqui em um culto profético para descobrir os planos de Deus. Sempre que a igreja inaugura um tempo profético, nós estamos sempre apontando para o futuro, para que o Senhor coloque o nosso coração no futuro dele. Algumas pessoas talvez desprezem ou não entendam direito como que isso funciona, a questão do profético. E acabam perdendo instruções preciosas a respeito do futuro por isso. Por exemplo, nos últimos anos, nós tivemos semana profética, 12 dias de tabernáculo, nós tivemos nossos cultos lá no estacionamento da igreja, não sei quantos de vocês estavam lá. E tudo isso apontando e buscando o Senhor para o novo local que o Senhor tinha para nós. Sem nem saber, sem nem imaginar que estaríamos aqui hoje. Mas nós fizemos todos esses períodos proféticos para que o Senhor colocasse isso no nosso coração. E nós buscamos o Senhor para isso. Nós, trabalhando aqui na igreja, durante o dia, a gente comenta de vez em quando. Fala, meu Deus, durante a virada a gente falou muito, Porque, pensa, na virada passada, quem imaginaria que nós estivéssemos aqui? Pensa, nessa data, 9 de janeiro, no ano passado, quem de nós imaginaria esse lugar? Desse tamanho. Nós estávamos buscando o Senhor, nós estávamos orando sobre isso. Mas quem de nós imaginaria isso? Tão grande, tão perfeito como o Senhor nos deu. Certo é que o Senhor já sabia de tudo. E eu quero lançar um fundamento com os irmãos lá em Lucas. Lucas 19. Versículo 41 a 44. Nessa ocasião, desse texto, nós vemos Jesus chorando. E o motivo do choro de Jesus nos ensina muito sobre um tempo profético. Olha o que a palavra diz. Lucas 19, 41. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros, e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Nesse episódio, irmãos, Jesus estava chegando em Jerusalém. E quando ele avista a cidade, ele começa a chorar. Mas como eu falei, Deus não está no nosso tempo. Jesus estava vendo o que aconteceria com Jerusalém nos próximos anos. Jerusalém foi completamente destruída. E Jesus, antes desses acontecimentos, Jesus previu isso. Jesus olha para Jerusalém e ele sabe, essa cidade vai ser destruída. O que faltou para os moradores de Jerusalém? Discernimento. Discernimento. Jesus sentiu grande aflição, porque ele olhou para a cidade. Só que aquele povo não
reconheceu o tempo que eles estavam vivendo. O versículo 44 termina dizendo: pois você não reconheceu que Deus a visitou. Pensa, o próprio Deus estava entre eles. Se tinha alguém que podia impedir que Jerusalém fosse destruída, esse alguém estava ali no meio deles. Só que as pessoas não conseguiram reconhecer. O que é importante para nós sabermos nessa noite? Você está em um culto profético. E Deus espera que nós tenhamos discernimento para entender o tempo profético. Deus quer mover o coração da igreja. E se nós não discernirmos esse tempo, nós acabaremos entristecendo o Senhor, como foi com Jesus ali naquele episódio, porque faltou discernimento. E eu quero te influenciar nessa noite a colocar o seu coração no futuro que Deus planejou. Essa é a nossa conversa nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia em Josué 23. Josué 23, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: muito tempo se passou depois de o Senhor ter concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou todo Israel com seus líderes, chefes, juízes e oficiais e disse: já estou bem idoso. Vocês viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês. O Senhor, seu Deus, lutou em seu favor contra seus inimigos. Eu reparti entre vocês como herança toda a terra das nações que ainda não foram conquistadas, bem como a terra das nações que já derrotamos, desde o Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo a oeste. Essa terra será de vocês, pois o Senhor, seu Deus, expulsará de diante de vocês os povos que habitam ali. Vocês tomarão posse da terra deles, conforme o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. Por isso, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele, nem para um lado, nem para o outro. Eu quero dar um pouco do contexto para vocês do que está acontecendo aqui, nesse episódio. Josué, o texto começa dizendo que Deus deu um tempo de descanso ao povo depois das batalhas, né? Porque o livro de Josué começa com o chamado de Josué à liderança do povo. Deus falando com Josué que o queria à frente do seu povo. Deus falando com Josué: seja forte, corajoso. Você conduzirá esse povo à terra prometida. E a partir dali nós começamos então com a conquista de Jericó, a primeira cidade. E depois o livro de Josué relata as primeiras batalhas de Israel dentro da terra prometida. Findando essas batalhas, o livro relata como Josué fez a divisão da terra para os israelitas, divisão por tribo, né? E então nós chegamos nesse capítulo 23. Israel então já estava dentro da terra prometida. O povo de Deus já estava dentro da terra da promessa. Só que, tem um porém, eles ainda não haviam conquistado toda a terra. Eles haviam conquistado um pedaço, uma parte da terra, nessas batalhas que retrata o início do livro de Josué. Mas eles ainda não haviam conquistado toda a terra. E Josué então chama o povo para esse momento, para uma conversa sobre o futuro. Josué convoca o povo, a Bíblia diz todo o povo, e especialmente, né, os líderes, os juízes, os oficiais, a liderança do povo. Ele convoca todos e inicia essa conversa com eles a respeito do futuro. E ele fala assim: vocês reconhecem, vocês sabem tudo que Deus fez por vocês até aqui, até esse dia. E pensem bem, irmãos, Israel já estava dentro da terra prometida, mas eles ainda não tinham conquistado toda a terra que o Senhor prometeu.
Ou seja, o trabalho ainda estava inacabado. O trabalho ainda estava inacabado, eles não tinham conquistado tudo. E isso me remete a alguns textos na palavra de Deus, que são aplicáveis para nós. Porque por toda a Bíblia, Deus nunca se agradou daqueles que retrocedem. Deus nunca se agradou. Em Hebreus 10, a palavra vai dizer: os que retrocedem não agradam a Deus. Se você pegar a partir do versículo 36 em diante, você vai ver Deus falando com o povo que não se agrada dos que retrocedem. E o texto encerra dizendo: mas nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que permanecem em fé. Ou seja, irmãos, quando nós falamos de um tempo profético, nós precisamos reconhecer: a nossa igreja já caminha no profético desde sempre. Sempre ouvimos o Senhor fazendo promessas a nosso respeito. E nós estamos hoje, por exemplo, vivendo muitas dessas promessas aqui nesse lugar. Só que nós não podemos nos enganar como se o trabalho já estivesse feito. Eu vi o nosso pastor falando recentemente, eu não lembro se foi alguma pregação, mas falando que o trabalho da igreja não está feito enquanto houver uma alma perdida nesse mundo. Jesus disse nos evangelhos: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. A palavra relata em Gênesis, quando a família de Ló foi tirada de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló olha para trás. E Deus tinha avisado: não olhem para trás. Ela se transformou em uma estátua de sal. Ou seja, por toda a Bíblia nós vemos esse princípio bíblico. Nós vemos que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. O trabalho de Israel ainda não tinha terminado. Eles tinham conquistado uma parte da terra, mas ainda tinha guerras para lutar. Nós, irmãos, da mesma forma, tem muitos crentes, que olham para trás e falam: eu já cantei muito na igreja, eu já fiz isso e aquilo, eu vivi isso e aquilo na igreja. Só que, se o trabalho ainda não acabou, você ainda tem guerras para lutar, você ainda tem canções para cantar, você ainda tem terras para conquistar, você ainda tem pessoas para alcançar para o Senhor. E deixa eu te dar uma informação bíblica: Deus não se agrada dos que retrocedem. Se nós chegamos até aqui e a conversa de Josué nesse texto mostra gratidão, porque ele fala: vocês sabem tudo que o Senhor fez por vocês, como ele expulsou o povo da terra de diante de vocês. Mas ei, prestem atenção, o trabalho ainda não acabou. Nós não somos dos que retrocedem. Outro destaque desse texto é que Josué fala assim: nós já repartimos a terra, tanto as partes que nós já conquistamos, como as partes que nós ainda não conquistamos. Olha só que ousadia desse povo. Eles estavam ali dentro da terra de Canaã, ainda tinha muitas partes para serem conquistadas, só que eles já tinham feito a divisão das terras, como se já estivesse tudo conquistado. Que ousadia, né? Eles ainda nem tinham lutado as batalhas deles, mas já estavam contando com cada pedaço da terra que Deus prometeu. O que é isso? Confiança no Senhor. O versículo 5 fala assim: essa terra será de vocês, pois o Senhor seu Deus expulsará diante de vocês as nações inimigas. De onde saía essa confiança deles? De onde surgia essa confiança deles? O versículo está dizendo: essa terra será de vocês. É uma afirmação certa. Por que Josué tinha tanta certeza? Não era porque o exército de Israel era bom. Não era porque os homens de guerra eram valentes o suficiente. A confiança não estava nas pessoas, não estava na liderança. A confiança estava na promessa de Deus. E na obra de Deus é assim. Na obra de Deus é assim, porque quem faz a obra é Deus.
Deus não depende de nós para fazer a obra. Ele faz uso de nós e nós temos esse privilégio de participar do que o Senhor está fazendo nessa terra. Mas nós não podemos nos enganar. Quem faz a obra de Deus é Deus. Ele usa a igreja faz parte do plano de Deus. Nós individualmente, cada um de nós tem o nosso chamado no Senhor. Mas essa obra é de Deus. E por ser Deus quem faz a obra, nós podemos ter certeza de que ela será concluída. Aí morava a confiança de Israel. Eles tinham certeza que eles conquistariam toda a terra, porque essa obra não era deles, não dependia da força deles, não dependia do exército deles. E assim é na nossa vida. Porque se nós estamos aqui servindo ao Senhor nesse mundo, nós precisamos ter convicção de que a obra do Senhor será feita. Nós precisamos ter essa convicção. Mas nós precisamos saber também que não é o esforço humano que garante que isso será feito. Muitas pessoas, têm o entendimento de que não, eu preciso estudar mais, depois eu faço alguma coisa na igreja. Eu preciso ler mais, eu preciso estudar um pouquinho, eu preciso ganhar mais dinheiro, depois eu vou ter mais tempo para fazer isso. Quando Deus enviou os discípulos, em Atos a Bíblia diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Tudo que nós precisamos para fazer a obra de Deus é ser revestido de poder. Deus não falou para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que fossem revestidos de sabedoria, até que do alto chegassem mais livros para eles estudarem, até que eles tivessem dinheiro suficiente para financiar a obra de Deus. Não, Deus não precisa disso. O esforço humano não garante que o reino de Deus vai avançar. O que garante que o reino de Deus vai avançar é porque quem faz essa obra é o próprio Deus. Através de nós, usando a nossa vida. Mas Josué ainda falou que eles tinham que se esforçar. O fato de Deus fazer a obra não tira de nós a nossa função, a nossa parte. Josué ainda falou, mas vocês têm que se esforçar. Mas como assim? Se a obra não depende do esforço humano, se a obra não depende da força dos homens, se a obra não depende desse exército, por que nós temos que nos esforçar? O versículo 6 vai dizer aonde deveria ser direcionado o esforço do povo. Josué diz: por isso, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente o que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele, nem para um lado, nem para o outro. O nosso esforço na obra de Deus deve ser em direção a descobrir e cumprir as ordens do Senhor. Não é a força do nosso braço, a nossa inteligência, não são os nossos recursos, as nossas finanças que vão fazer o reino de Deus avançar. O nosso esforço no reino de Deus deve estar na direção certa. Qual é a direção certa? Josué deixou claro, no versículo 5 ele fala assim: essa terra será de vocês, porque o Senhor conquistará para vocês. No versículo 6 ele fala assim: mas vocês têm que se esforçar. Vocês precisam se esforçar, e se esforçar ao máximo, para descobrir e cumprir a vontade de Deus. Qual deve ser o nosso esforço como igreja? E para isso estamos vivendo um tempo profético. Descobrir qual é a vontade de Deus. Esse deve ser o nosso esforço. Para isso você tem que se esforçar ao máximo, a Bíblia está dizendo, para cumprir cada coisa que o Senhor ordenou. Olha o que diz o versículo 8: mas apeguem-se firmemente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Apeguem-se ao Senhor, esforcem-se para isso. Esforcem-se para se apegar ao Senhor, como fizeram até hoje. E não se engane, irmãos, isso exige muito esforço.
Isso exige muito esforço. Porque, como eu falei, muitas pessoas já viveram coisas grandiosas na igreja e contam a respeito disso. Mas, se você está em um culto profético, é porque o Senhor está te chamando para o futuro. Qual é o futuro que Deus tem ao seu respeito? Qual é o futuro que Deus tem ao seu respeito? Isso exige esforço. Apegar-se ao Senhor exige esforço. Não é automático. Se você deixar a sua vida no automático, você não vai orar automaticamente. Você não vai ler a sua Bíblia automaticamente. Você não vai vir aqui na igreja servir automaticamente. Por isso precisa de esforço. Servir ao Senhor precisa de esforço. Porque a Bíblia é bem clara a respeito disso no livro de Romanos. A nossa inclinação é para o pecado. A nossa carne deseja o pecado. E se nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos saber que nós vamos fazer isso contra a vontade da nossa carne. Por isso exige esforço. Amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças, exige esforço. Buscar a vontade de Deus para a sua vida exige esforço. Exige que você abra mão da sua vontade. Não se engane sobre isso. Fazer a obra de Deus é assim, é abrir mão dos seus sonhos para fazer o que Deus quer que você faça. É abrir mão da sua vontade. Talvez você teve diversos sonhos na sua vida, mas quando você ouve um chamado do Senhor, a obra de Deus se faz assim, exige esforço. E sobre o que você deve se esforçar? Sobre entender e cumprir cada palavra de Deus a respeito da sua vida. Se você não busca entender qual é a obra de Deus, qual é o plano de Deus para a sua vida, você não está se esforçando na direção correta. Pode ser que você fale, não, mas eu estou trabalhando tanto, eu estou ajudando a igreja nisso, eu estou ajudando a igreja naquilo. Nós já ouvimos diversas vezes desse altar, ninguém ajuda a igreja, essa é a obra de Deus. Nós somos privilegiados de poder participar dessa obra. Talvez o seu esforço, o que você tem lutado tanto para fazer diariamente, você já parou para pensar que você pode estar se esforçando na direção errada? Porque a primeira coisa que você deve fazer é se esforçar para ouvir a voz de Deus a respeito da sua vida. Ouvir a voz de Deus a respeito da sua igreja, da sua família. Esse deve ser o seu esforço. Porque, como eu falei, a obra de Deus será feita. O versículo 5, Josué deixa isso bem claro, a obra de Deus será feita. Vocês vão conquistar essa terra será de vocês. Não é nisso que vocês têm que colocar o seu esforço, não é em se dedicar a ser os melhores guerreiros, não é se dedicar a estudar as melhores estratégias de guerra, porque se você continua lendo a Bíblia e como Israel conquistou todas as partes da terra, você vai ver que as estratégias de guerra deles eram completamente loucas na visão dos homens. Porque as estratégias deles eram ouvidas da boca de Deus. Olha, vocês vão dar a volta e vão cercar eles lá por trás. Ou em outra ocasião, pega uma tocha, um cântaro e uma trombeta. As estratégias de guerra deles eram completamente loucas aos olhos dos homens. Mas essa parte é do Senhor. A obra será feita através das nossas mãos, mas pelo Senhor. Qual deve ser o nosso esforço? Ouvir a voz de Deus. Ouvir a direção de Deus. Deus não depende de homens para fazer a sua obra. Mas Ele não está buscando os que mais se esforçam para ser os melhores guerreiros, os melhores combatentes. Deus está buscando os que são mais esforçados para serem fiéis à palavra dEle, à direção dEle. Josué estava direcionando o coração do povo a isso. Olha, talvez vocês olhem por essa terra e vejam muitas nações grandiosas. E talvez isso vai tentar o coração de vocês a falar assim, meu Deus, eu preciso estudar mais a guerra.
eu preciso me esforçar mais, o nosso exército precisa ser maior. Mas Josué estava prevenindo o povo quanto a isso. Vocês vão olhar e vão ver muitas nações para serem conquistadas. Mas o seu esforço deve ser para ser fiel ao Senhor. Quando Deus procurava, no meio do povo, um líder para se levantar e conduzir Israel nas batalhas, Deus não estava buscando os melhores guerreiros. Deus não estava buscando os homens mais fortes, os mais inteligentes. Deus sempre buscava os que tinham hábitos de fidelidade. É assim que é a obra de Deus. Observe a vida de Davi. Davi foi chamado ainda criança. Não era o guerreiro mais forte. Não foi nem lembrado dentro da casa dele. Era um menino lá cuidando de ovelhas. Israel precisando de um guerreiro para conquistar, para derrotar os filisteus. E os olhos de Deus não estavam nos irmãos mais velhos de Davi, fortes, vigorosos, altos. Os olhos de Deus estavam no menino que estava lá, escrevendo seus salmos, fazendo as suas orações no secreto. E até hoje é assim. Porque Deus vai fazer a obra dele nessa terra. E Ele vai procurar os fiéis da terra para fazer essa obra. Se você quer se esforçar em direção a algo, se esforce em adquirir hábitos de fidelidade. Deus está procurando pessoas assim. Muitas vezes eu já vi pessoas falando coisas absurdas a respeito da igreja, né? Por que chamou fulano? Por que fulano está lá e eu não estou? Até no sentido assim, eu sou muito mais inteligente. Por que não olham para mim aqui? Porque na obra de Deus, Deus não está procurando os mais inteligentes. Deus está procurando os mais fiéis. Aqueles que estão dispostos a abrir mão da sua vontade para cumprir a vontade de Deus. Aqueles que estão dispostos a abrir mão dos seus desejos para fazer a vontade de Deus, para cumprir as ordens do Senhor. Se nós observarmos, nós podemos até pensar que nós estamos em um contexto bem parecido com Israel. Nós acabamos de viver um 2024 inesquecível. Nós estamos aqui nesse lugar, isso já seria o suficiente, mas Deus fez tantas coisas. E eu não falo só como igreja, não, individualmente. Eu tenho muitos e muitos testemunhos para contar de como Deus agiu na minha família. Dentro da minha casa nós testemunhamos um ano diferente, algo que nós nunca vivemos. O Senhor nos presenteou de todos os lados, nos abriu portas que nós nem imaginávamos. E nós estamos aqui, depois de semanas de tabernáculo, depois de semanas proféticas, cultos proféticos, buscando ao Senhor, Senhor, onde que é o novo templo? Onde que é o novo local da igreja? Agora nós estamos aqui. E as coisas passam, a gente nem percebe. Nós estamos aqui. Nós fomos muito abençoados no ano que passou. Mas o fato de já estarmos nessa terra não pode nos fazer pensar que Deus já acabou de fazer o que Ele precisava fazer. Como Israel, nós estamos como Israel. Já entramos na terra, a terra da promessa, aquilo que eles ouviam desde Abraão, Isaac, Jacó. Ficaram 400 anos no Egito ouvindo a respeito de uma terra. E agora eles estavam dentro dessa terra. Só que o trabalho ainda não tinha terminado. E nós estamos como eles. Nós estamos aqui nesse lugar. Nós entramos na terra, naquilo que o Senhor nos prometeu por diversas vezes, mas o trabalho ainda não terminou. Às vezes, você foi tão abençoado na sua vida, no seu trabalho, no ano que passou, que você até duvida, entre aspas, né? De um ano da colheita.
Fala, não, será que o pastor não errou? Não foi ano passado, o ano da colheita? Nós colhemos tantas coisas. Talvez você foi tão abençoado na sua empresa, viveu coisas tão grandiosas que você pensa, como assim? Ainda tem um ano da colheita para eu viver. Essa é a agenda de Deus. Olha o que diz o versículo 9 e 10. Acompanhem comigo aí em Josué. Versículos 9 e 10. Pois o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e poderosas nações, e até hoje ninguém conseguiu lhes resistir. Cada um de vocês fará fugir 1000 homens do inimigo, porque o Senhor, seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. O destaque nesses versículos é muito interessante, porque o versículo 9 fala que Deus fez algo. O Senhor expulsou de diante de vocês. E o versículo 10 começa dizendo, e cada um de vocês fará algo. O versículo 9, o que Deus fez através de vocês, coisas grandiosas, nações grandiosas, Deus fez coisas grandiosas através de vocês. E o versículo 10 começa de novo, apontando para o futuro. Mas vocês ainda vão fazer coisas maiores. Um de vocês colocará 1000 homens para fugir. O versículo 9 fala do que Deus fez. O versículo 10 fala do que Israel ainda faria. E eu não estou falando aqui, irmãos, para nos esforçarmos para a grandeza aos olhos dos homens. Olha o que diz o versículo 11. Portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor, seu Deus. Nossa dedicação e empenho todos os dias deve estar nessa direção. Amar o Senhor, nosso Deus. Tem uma promessa de Josué. Um de vocês fará fugir 1000 homens. Pensa bem. Um homem colocando 1000 para fugir. Que homem, né? Que homem. Mas o versículo seguinte é muito claro a respeito disso. Não é porque esse homem é o mais forte, é o mais valente, é o mais temido, o mais assustador. É porque esse homem que recebe essa promessa, ele se dedica com empenho a amar o Senhor, seu Deus. Essa deve ser a nossa dedicação. O Senhor tem grandes promessas para nós. Por isso estamos em um tempo profético. O Senhor quer colocar o nosso coração no futuro que Ele planejou. O Senhor quer nos mostrar que Ele vai colocar coisas grandes na nossa mão. O Senhor quer nos mostrar que nós temos muito a conquistar ainda nessa terra. O Senhor quer nos mostrar isso. Mas Ele quer que nós entendamos que o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso empenho, não deve ser para essas coisas. Nosso empenho, todos os dias, deve ser para amar o Senhor, o nosso Deus. Pensa, você vai viver coisas grandes no seu trabalho, eu creio nisso. Novas oportunidades, novas portas se abrindo, novos negócios sendo fechados. Na sua família, pessoas que talvez você nunca imaginou um dia entregando a vida para Jesus. Coisas novas vão acontecer, novas portas sendo abertas, novas conquistas. Mas não perca de vista o seu empenho, a sua dedicação diária que deve ser para amar o Senhor. Não coloque o seu coração nessas conquistas que com certeza vão chegar. Não coloque o seu coração nisso. Previna-se disso. Coloque o seu coração dedicado a amar o Senhor e não amar essas coisas. Porque, irmãos, quantos aqui querem ser abençoados pelo Senhor? Amém, todos nós queremos. A Bíblia fala em Provérbios, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quem não quer a bênção do Senhor? Todos nós queremos. Mas eu quero
te levar ao entendimento nessa noite de que existe um nível além de ser abençoado pelo Senhor. Existe um nível além disso. Talvez o que nós vivemos no último ano foi a bênção do Senhor. Talvez não, certamente foi. O Senhor nos abençoou de várias formas. Mas eu quero te provocar nessa noite a enxergar um nível além disso. Porque existe um nível acima de ser abençoado pelo Senhor. Sabe qual é? Tem uma pessoa na Bíblia que Deus não só abençoou, mas Deus o tornou uma bênção para todas as nações. Deus não só falou com esse homem assim, eu vou te abençoar. Não. Deus falou assim, você será uma bênção para todas as nações. Imagina? É um nível além de ser abençoado. Abre comigo Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1 a 3. O Senhor tinha dito a Abrão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Uau! Olha o que Deus diz a respeito do pai da fé. Olha o que Deus diz a respeito de Abraão. Deus não só abençoou Abraão. Deus não só liberou a sua bênção sobre Abraão. Mas Deus disse que ele próprio, Abraão, seria a bênção das nações. O que isso significa, irmãos? A bênção das nações chegaria através das mãos de Abraão. Que tipo de pessoa é essa? Que não só é abençoada por Deus, mas ela própria é uma bênção. É o tipo de pessoa por meio de quem a bênção do Senhor chega. É o canal da bênção de Deus. É onde a bênção de Deus passa para alcançar famílias. É onde a bênção de Deus passa para alcançar pessoas. É por onde a bênção de Deus vai passar para alcançar a igreja. Ser abençoado é bom, é ótimo, e eu quero tanto quanto vocês. Mas existe um nível além. Em Gálatas 3 você vai ver a Bíblia dizendo que nós somos herdeiros das promessas de Abraão através de Cristo Jesus. Ou seja, isso que Deus promete aqui nesse texto para Abraão, nós podemos ter por herança através de Cristo. Essa bênção que Deus libera sobre Abraão pode nos alcançar através de Cristo. E eu quero que você medite sobre isso, porque pense na vida de José. A Bíblia fala que a casa de Potifar era abençoada por causa de José. José era escravo na casa de Potifar. Ele era um escravo. Não era nem um contratado, não, ele não recebia para isso. Ele era um escravo na casa de Potifar. E a Bíblia diz que a casa de Potifar era abençoada por causa de José. O que é isso? José era uma bênção ali naquele local. Ele não só era abençoado por Deus, mas a bênção de Deus alcançava o ambiente onde ele estava. Porque ele era uma bênção de Deus. Entende isso? Tem lugares hoje, todos os lugares precisam de pessoas assim. A sua casa precisa de uma pessoa assim. A sua família precisa que você seja uma bênção. Muitas pessoas não se esforçam para isso, para ser uma bênção dentro de casa.
Muitas pessoas vivem muitas coisas na rua, são muito bem faladas na rua, mas não se esforçam em nada para ser uma bênção para sua família. Mas quem é crente se importa com isso. Porque a Bíblia fala para nós cuidarmos da nossa casa. A porta de entrada para a sua casa pode ser você. O que é isso? É ser uma bênção de Deus para a sua casa. Talvez o seu pai, a sua mãe precise de uma transformação. Essa transformação pode alcançá-los através das suas mãos. Talvez o seu filho precise de uma transformação. Talvez alguém que está na sua casa há anos e ainda não conhece o Senhor. Você pode ser a porta de entrada. Isso é ser uma bênção para a sua família. Pessoas como essa são estimadas em qualquer lugar que estão. Pessoas que não são só abençoadas. As pessoas que são abençoadas são reconhecidas também. Oh, aquele irmão ali é muito abençoado, Deus o abençoa muito. Mas existem pessoas que vão além. Pessoas com quem você quer caminhar todos os dias. Pessoas com quem você quer andar todos os dias. Sabe outro lugar que precisa de pessoas que sejam uma bênção de Deus? A sua igreja. A sua igreja precisa de pessoas que sejam uma bênção. Pessoas por meio de quem a bênção do Senhor vai chegar. Quando Deus fala que os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros, Ele não estava brincando não, é verdade. A obra do Senhor é muito grande, tem muito a se fazer. E quem está aqui diariamente, vê isso. Vê o tempo sendo curto, fala, meu Deus, eu queria fazer mais e não dá. A igreja precisa de pessoas que sejam uma bênção. Eu creio que talvez você esteja me ouvindo hoje e tem um ministério nessa igreja, precisando que a bênção do Senhor chegue através das suas mãos. Tem um chamado de Deus na sua vida. Talvez tenha um ministério que nem começou ainda nessa igreja, mas o Senhor escolheu você para fazer isso. Tem pessoas para serem alcançadas. E o Senhor espera que você se posicione. Ser abençoado por Deus é muito bom, mas ser uma bênção de Deus é melhor ainda, irmãos. Você vai ver vidas sendo transformadas através da sua boca, das suas palavras. Você vai ver pessoas sendo transformadas, pessoas entregando a sua vida a Jesus, que chegaram através de um convite seu. Você foi uma bênção para essa pessoa. Você vai ver famílias, casas se rendendo ao Senhor. Você vai ver, talvez como José, você entra em uma empresa e o seu trabalho também, com certeza, é um lugar onde pessoas estão esperando a bênção do Senhor. Com certeza tem alguém no seu trabalho esperando que Deus o abençoe. E essa bênção que essa pessoa espera há anos, Deus pode entregar a ela através das suas mãos. Isso é ser uma bênção. As pessoas que te rodeiam todos os dias, pensa como era José. José na casa de Potifar era estimado. As chaves da casa estavam nas suas mãos. Ele era um escravo. Talvez tinha pessoas ali, Potifar era um líder da nação. Talvez tinha homens de guerra, homens importantes servindo na casa de Potifar e olhando as chaves da casa nas mãos de José. Pensa José na prisão. Talvez pessoas que estivessem ali há anos, procurando uma forma, de melhorar a sua situação, chegam agora e veem as chaves da prisão nas mãos de José. Por quê? Pessoas como José são estimadas. No seu trabalho você pode ser essa pessoa. Talvez você entre em uma empresa que você fala, nossa, está uma zona, está um caos aqui dentro. Talvez
As pessoas estão esperando que o Senhor as abençoe. E elas também não sabem, mas essa bênção pode chegar através das suas mãos. Você precisa se posicionar para isso. Não apenas buscar as bênçãos do Senhor, mas buscar a herança da promessa de Abraão. Fala: Senhor, eu quero ser uma bênção no meu trabalho. Eu quero ser uma bênção dentro da minha casa, dentro da minha família. Pensa, Jesus estava um dia com seus discípulos e uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E os discípulos falam assim: Senhor, dispensa o povo, porque eles não vão aguentar o caminho de volta. Porque eles estão conosco há tantos dias e não tem comida para eles. E aí a Bíblia fala que chega um jovem. Um jovem. No meio de 5.000 pessoas, um jovem chega com 5 pães e 2 peixes. E Deus usa isso para abençoar as pessoas. A bênção do Senhor chegou para essas pessoas através das mãos desse jovem. Você consegue ver isso? Porque muitas vezes nós desprezamos a nós mesmos. Fala: Senhor, quem sou eu no meio dessa igreja de 500 pessoas? Quem sou eu? Quem sou eu nessa empresa gigante? Talvez o dono dessa empresa nunca nem ouviu falar do meu nome. Seja uma bênção de Deus. É isso que o Senhor espera. A sua cidade precisa que você seja uma bênção. A sua nação precisa. Nós vemos muitas pessoas criticando o governo, criticando a nação, falando mal da nação para cima e para baixo. Isso é coisa de ímpios, irmãos. O que o Senhor espera é que você seja a bênção dessa nação. É que essa terra seja abençoada através de você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu. Esse texto é fantástico porque nós não precisamos esperar que os ímpios busquem o Senhor e se humilhem e orem. Porque Deus falou: se o meu povo fizer isso, eu ouvirei do céu. Ou seja, irmãos, não importa como está a nação, o governo da nação, não é isso que conduz a nossa vida. O que o Senhor espera de nós é que nós sejamos as pessoas que se chamem pelo seu nome e abençoem essa nação, abençoem essa cidade. Todos querem ser abençoados por Deus, até os ímpios. Mas Deus está procurando as pessoas fiéis, por meio de quem as bênçãos vão começar a chegar. É diferente. Até os ímpios esperam uma bênção de Deus. Nós vemos pessoas que passam longe de ir à igreja, usando uma frase que eles usam no dia a dia, né? Deus abençoe. Porque isso é comum, nós somos uma nação com princípios cristãos estabelecidos sobre isso. Até os ímpios esperam uma bênção de Deus. E se você fala para um ímpio, Deus abençoe, ele vai concordar, ele vai até gostar. Porque todos esperam a bênção do Senhor. Todos querem viver a bênção do Senhor. Mas o que Deus espera? O que Deus espera são pessoas fiéis, dispostas a ouvir a sua voz, a se esforçar para amar o seu Deus. São pessoas que não estão esperando somente receber a bênção de Deus, mas são pessoas que estão se posicionando para serem elas mesmas a bênção de Deus, o canal por meio do qual a bênção de Deus vai chegar a milhares de vidas. Se posicione diante de Deus. Como eu falei, talvez no seu trabalho tenha alguém esperando uma bênção de Deus chegar. Talvez a sua casa, onde nunca teve uma porta aberta para o Evangelho, esteja esperando você se posicionar. A bênção de Deus pode alcançar as pessoas através de você.
nós estamos profetizando bênção sobre 2025. Você quer ser essa pessoa por meio de quem a bênção do Senhor vai alcançar essa cidade, vai alcançar essa igreja? Como eu falei, tem ministérios, irmãos, chorando, esperando pessoas chegar. Tem ministérios que ainda nem nasceram nessa igreja. Tem coisas que o Senhor quer mover aqui que nós nem vimos ainda. Tem coisas, tem uma grande colheita de almas chegando. E Deus nos tirou de um templo que nós vivemos grandes coisas lá, glória a Deus, e nos colocou em um lugar que é quase 50 vezes maior. O mesmo número de pessoas trabalhando lá não vai dar conta aqui. Não estou falando de trabalhar só no escritório, estou falando dos ministérios. Estou falando de novos ministérios surgindo. E Deus precisa que você se posicione. Deus precisa que você se posicione. A bênção do Senhor vai ser liberada e Ele está procurando alguém que seja o canal para entregar isso. Sabe qual deve ser o seu esforço se você quer ser essa pessoa? Não é para ser o mais inteligente. Não é para ser o guerreiro mais forte. As coisas de Deus são inexplicáveis. A Bíblia diz sobre Daniel que Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais sábios do que todos os sábios da Babilônia. A Babilônia era a maior nação no mundo. É como se hoje em dia nós estivéssemos falando dos Estados Unidos. E Deus falando assim, que os sábios dentre o povo de Deus eram 10 vezes mais sábios do que qualquer pessoa que se achasse nos Estados Unidos. Pensa. As mentes mais brilhantes desse mundo. Mas a sabedoria de Deus é diferente. A sabedoria de Deus é diferente. Deus não pegou essas pessoas da Babilônia para usar elas porque elas eram mais inteligentes. Não, Deus deu sabedoria para os seus, porque os seus tinham hábitos de fidelidade. A Bíblia diz, Daniel decidiu não se contaminar. Eles tinham hábitos de fidelidade. Você não precisa buscar ser o mais inteligente, o mais apto, o mais rico, o mais preparado, o guerreiro mais forte. É ótimo se você fizer isso. Glória a Deus por isso. Porque mostra também muito do seu caráter e do seu coração. Mas o seu esforço principal deve ser para amar o Senhor. Se esforce para se apegar ao Senhor, para amar o Senhor e ser fiel. Vamos ler de novo o versículo 8, diz assim, de Josué 23. Mas apeguem-se firmemente ao Senhor seu Deus, como fizeram até hoje. O versículo 11 diz assim, portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor, o seu Deus. Esses versículos deveriam estar escritos na nossa geladeira, no nosso quarto, quando a gente levanta, na nossa agenda de trabalho. Porque nós levantamos todos os dias, nos esforçamos para muitas coisas. Mas nós nunca podemos nos esquecer que o nosso principal esforço precisa ser para amar o Senhor. Precisa ser para buscar a vontade de Deus. Esse é o principal. Nós vamos nos esforçar, nós vamos continuar levantando todos os dias para trabalhar e nos esforçar no nosso trabalho, mas o nosso esforço principal não pode ser esse. Porque não é como se Deus estivesse dependendo disso. Deus só está procurando homens fiéis, a quem Ele confiará as bênçãos. Porque quem é fiel, Deus sabe que Ele pode confiar
a colheita nas mãos dessas pessoas. Pessoas fiéis. Deus sabe que Ele pode entregar uma colheita nas mãos dessas pessoas, porque Deus sabe que o coração, o empenho, a dedicação dessas pessoas não estão nessas coisas. Mas são pessoas que se esforçam todos os dias para amar o Senhor. Coloque-se de pé. Curve a sua cabeça. Fale com o Senhor agora a respeito disso que você ouviu nessa noite. Esse é um culto profético. O Senhor está nos chamando para o futuro dEle, o futuro que Ele planejou. O Senhor está nos chamando para o futuro dEle. O Senhor está procurando. Jesus disse assim: vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita. Porém eu digo a vocês, levantem os olhos e vejam, os campos estão brancos. Quando Deus fala assim, esse é o ano da colheita, não é porque Ele vai preparar uma colheita, não, é porque a colheita já está pronta. O que Deus tem para a sua família nesse ano já está pronto. A bênção que o Senhor tem, a bênção que vai chegar no seu negócio, na sua empresa, já está pronta. Deus está esperando as pessoas que vão se posicionar para ser as mãos por meio da qual essas bênçãos vão chegar. Sempre que nós estamos em um tempo profético, o Senhor está trazendo o futuro para o presente. E se o Senhor já está anunciando a colheita, é porque Ele quer que nós ajustemos o passo. Medite sobre isso. O que o Senhor espera de você? Quais são os planos do Senhor ao seu respeito? Quais são os planos de Deus ao seu respeito? Deus quer tornar você uma bênção. A colheita está pronta, os campos estão brancos. A obra do Senhor será feita. Deus não está procurando os guerreiros mais fortes. Deus está procurando os homens e mulheres fiéis. Se você quer se esforçar para algo, se esforce em ser fiel ao Senhor. Se esforce em amar o Senhor, em se apegar ao Senhor. E não duvide, a colheita vai chegar, a bênção do Senhor vai passar pelas suas mãos. Nós ouvimos já desde o ano passado, o Senhor falando que vão chegar aqui nesse altar ofertas de mais de 1 milhão. E se o Senhor falou, irmãos, não se engane, isso já está pronto. O Senhor tem uma grande obra a fazer nesse lugar. E Ele não está procurando os empresários mais inteligentes para isso. Ele está procurando os que são fiéis. Aqueles que Ele sabe que se Ele entregar nas mãos dessas pessoas, elas são fiéis, elas vão depositar no altar. Uma grande colheita de almas foi profetizada desde o ano passado. E essas almas vão chegar
E Deus não está procurando as pessoas que são os melhores oradores, aqueles que sabem falar mais bonito, não. Deus está procurando as pessoas que vão se calar para que Deus faça uso da sua boca para alcançar multidões. Então, eu quero orar com você nessa noite. E se você quer decidir sobre isso, se você quer ser a pessoa por meio de quem a bênção do Senhor vai alcançar a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, a sua nação, a sua igreja, coloque isso diante de Deus agora. Fale isso com o Senhor agora. Posicione-se diante de Deus agora.